Ó, a gente vai continuar a correção da atividade. A Alana não entrou ainda. Marina deve ser o Samuel, né? Isso. Que a internet dele fica só caindo. O da Isabelle, eu acho que tem alguém mais. Tem mais alguém pedindo para entrar, gente? Isabelle, Alana. Pronto. Se aparecer alguém, vocês vão avisando, tá? Porque às vezes eu fico cega. Ó, todos. Falta a Brenda. Todos, só faltam a Brenda. Tá aqui, ó. O que ele pede primeiro, encontre os verbos. E vocês já indicaram onde estavam os verbos. Tornou e a locução verbal foram ensinados. Depois, identifique o sujeito. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Shakespeare. Tem certeza? Não. Ó, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui dois sujeitos. No primeiro verbo, tornou. Né? Aqui, ó, se tornou ou tornou-se. Deixa eu ver se a canetinha risca aqui em cima. Ó, primeiro, Shakespeare tornou, se tornou ou tornou-se. Primeira oração. Né? Porque eu vou primeiro buscar o verbo e vocês encontraram o verbo aqui em tornar. Aí, beleza. O outro verbo tá aqui, locuções, aqui, ó, locução verbal, foram ensinados. Então, isso quer dizer que eu tenho duas orações. Confere. Sim ou não? Pronto. Sim. Então, aqui, ó. Primeiro, Shakespeare tornou mundialmente conhecido. Quem foi que se tornou mundialmente conhecido? Shakespeare. Esse é o nosso primeiro sujeito da primeira oração. Lá na locução verbal, foram ensinados inúmeras vezes. O que é que foi ensinado inúmeras vezes? Os textos teatrais. Pronto, então eu tenho duas orações, porque eu já identifiquei as orações, os períodos, elas dependem da quantidade de verbos. Se eu identifiquei um verbo e uma locução verbal, quer dizer que eu tenho duas orações. E nesse caso, eu vou ter dois sujeitos. Certo? Certo. Entendido? Então, na primeira oração, onde o verbo é tornou-se ou tornar, o meu sujeito é Shakespeare. E na outra oração, que eu tenho a locução verbal, foram ensinados, o meu sujeito são textos teatrais. Entendido? E é esse áudio que está fazendo barulho. Desliguem os áudios e deixem para abrir na hora das respostas. Bora lá. Entendido a questão? Façam só o joinha aí para mim. Beleza. Falta só a Brenda mesmo, né? Lê esse trecho de uma notícia. Festa medieval em cidade vizinha ao Porto reconta a história de Portugal. Danças, fantasias e encenações de combate tomam o centro histórico de Santa Maria da Feira. Aí tem o nome da jornalista e onde é essa reportagem. O rei de Portugal caminha imponente pelas ruas, rodeado pela nobreza, enquanto, a poucos metros dali, trovadores entretêm os plebeus com muita música e dança. Simultaneamente, vendedoras anunciam seus produtos entre a multidão que lota tavernas e se arrisca no arco e flecha e nos combates com espadas de madeira. Apesar dos elementos fiéis ao passado, essas cenas se passam nos dias atuais, em pleno centro histórico de Santa Maria da Feira, que abriga um castelo. A cidade é vizinha do Porto, no norte de Portugal. Aí, no próximo, tem a imagem. Deixa eu apagar aqui. No próximo slide tem a imagem. Aqui, ó. Aí tem a imagem. Ficou assim um pouco brilhosa da luz, eu fiz à noite.
Tem aí, plebeu, pertencente à classe social mais baixa na Idade Média. Trovadores são músicos e poetas da época medieval. Aí ele fala sobre a encenação de combate no evento, Viagem Medieval de Santa Maria da Feira. Do lado tem um quadrinho. Que fala assim, ó, o evento Viagem Medieval de Santa Maria da Feira relembra o período da Idade Média em Portugal. Além da feira, com áreas temáticas, há espetáculos e demonstrações da vida cotidiana do século XIV na cidade. Sendo assim, na letra A, o que você sabe sobre a Idade Média? Isso vocês veem em história. Algo a dizer, Isabelle e Alana, sobre a Idade Média? Reis, rainhas, cavaleiros. As disputas pela mão da princesa, sim ou não? Sim. Eles iam direto para a espada, né? Não tinha essa história de conversa e me escolhe, não. Eles iam, tem um nome, duelo. Pronto, eles iam duelar. Tudo bem? Isso aqui a gente está falando da parte mais lúdica, né? Que é o que eles mostram aqui durante essa feira. Na letra B, você acha importante conhecer os fatos do passado dos locais onde vivemos ou visitamos? Por quê? Aí eu mudo a pergunta e coloco no mesmo contexto. Vocês acham importante vocês discutirem a história do Brasil? Sim. Por quê? Para saber mais do lugar onde a gente vive, como ele era, como eram as pessoas que andavam aqui. Ó, outra coisa importante em relação à história, é bom que vocês conheçam o passado para entender o que está acontecendo agora, porque a gente tem a evolução histórica, né? Muitas decisões que foram tomadas no passado refletem no que a gente vive hoje. Quando a gente vai descobrir a questão na parte histórica mesmo, pensar assim, nós fomos colonizados por Portugal. Nós somos de um país que não foi habitado por ocupação mesmo, mas por exploração. Tem diferença? Sim ou não? Sim. Até hoje há reflexo disso. Então, você conhecer o passado é importante para você entender o que está vivendo agora. E até mesmo para não cometer erros que foram cometidos lá atrás. Certo? Pronto. Na letra C, releia um trecho da notícia. Dá dando para acompanhar, Samuel, direitinho? Samuel, tá conseguindo me ouvir direito? Faz assim, ó, se tiver. Beleza. Releia um trecho da notícia. A cidade é vizinha do Porto, no norte de Portugal. Localize e copie desse trecho. Qual é o verbo? Ser. Ser. Onde é que ele está localizado aí no texto, Isabelle? Na frase? A cidade é vizinha. Joia. E o sujeito? Cidade. Cidade. Todos responderam? Sim. Beleza. Letra D, próxima página. Tá aqui, ó. Agora releia a linha fina da notícia. A linha fina é uma espécie de leadzinho que vem logo embaixo da manchete. Ela vem com o resumo do que trata a notícia. Tá aí embaixo, ó. Danças, fantasias e encenações de combates tomam o centro histórico de Santa Maria da Feira. Localize e copie desse título. Primeiro verbo. Qual é o verbo? Tomar. Toma, que é o tomar da primeira conjugação. Muito bem. Terminada em AR. E o sujeito? Dança. Fantasias e encenações. Muito bem. Olha que... Tá vendo? Eu acho que vocês não vão ter dificuldade com essa prova. Vou colocar as questões muito parecidas nesse sentido. Só tem uma diferença. Muito provavelmente a prova será objetiva, certo? Toda de marcar. Isso. Porque como eu acho que vocês... Eu não sei. Na verdade, a escola... A gente vai ter uma reunião hoje à tarde para orientar em relação às provas de vocês.
Mas como será uma prova feita pela plataforma, é mais interessante que vocês façam objetiva do que a escrita, não é não? Quando vocês vão escrever, é muito melhor que ela seja impressa e nem todo mundo tem acesso. Então, quando a gente tiver essas informações, a gente repassa para vocês, mas eu acho que é bem provável, tá bom? Tá. Mas aí vocês podem fazer a análise do mesmo jeito, riscando, marcando o que é verbo, o que é sujeito, o que é predicado, se é simples, se é composto, tudo isso, tá bom? Responda. Qual é o tipo de sujeito encontrado na frase da linha fina? Esse sujeito que vocês acabaram de me indicar aqui, ele é simples ou ele é composto? Composto. Composto por quê, Isabelle? Porque tem mais de um sujeito. Mais de um núcleo de sujeito. Porque a gente tem que lembrar que é a formação. Sujeito simples, apenas um núcleo. Sujeito composto, mais de um. Certo? Certo. Leia o quadrinho, os quadrinhos a seguir. Laerte. E o prêmio saiu para Lola Andorinha, que tem aqui, tá? Oba, oba, nunca fui sorteada. É a primeira vez, eu ganhei. Beijo. Estou tão feliz. Não vai levar o prêmio. Nem precisa. Por que Lola não levou o prêmio? Porque ela nunca tinha sido sorteada e quando ela foi sorteada, para ela isso foi mais importante que o prêmio. Muito bem. Ela nunca havia sido sorteada em nada. E ela ficou tão emocionada que só o fato de ter sido sorteada já era um prêmio para ela. Aí ela simplesmente, não vou nem levar o prêmio. Já estou feliz em ter te dado sorte de ganhar. Muito bem essa análise. Ótimo. Isabelle, quando você falou para mim assim, tia, lá em relação ao trocadilho, que você era lenta para aquilo dali, você não é. É só você prestar atenção. Tá certo? Tá. Beleza. Letra B. Transcreva para o caderno as frases organizadas sem verbo. Frases. A gente vai lembrar que a frase não gira em torno de um verbo. Então, quais são elas? Oba. Minhas outras duas flores estão aqui. As outras três, né? Sofia. A Lana tá sem... A câmera não está funcionando. Brenda, tá entendendo tudo, Brenda? Oba e beijo. Oba e Beijo. beijo. Queria colocar todos vocês ao mesmo tempo aqui para a gente poder se ver. Prefiro. Pronto. Bora ver se dá certo assim. Oba e beijo. Todas duas. Uma eu tenho uma exclamaçãozinha, né? Do oba. E beijo é um substantivo, não tem um verbo. Na letra C. A ausência do verbo nessas frases prejudica a identificação do sentido? Vocês deixam de entender o que ela quer dizer porque não tem o verbo? Não. Não, né? Muito pelo contrário. Oba! Felicidade. A gente percebe que ela tá feliz. E quando a gente se despede, beijos. Já sabe que é uma despedida. E dentro do contexto do texto, dá para você entender o que significa. Tá certo? É. Beleza. Copie no caderno. As orações a seguir. Grife os verbos. Não, deixa eu passar, né? Também. Peraí. Pronto. Pronto. Copie no caderno as orações a seguir. Grife, sublinhe os verbos e identifique o sujeito que está subentendido. Aí a gente vai lembrar lá do desinencial. Quando é que eu tenho um sujeito desinencial? Quando ele... Quando ele não está totalmente definido na frase. Mas eu consigo identificar pela terminação de qual classe gramatical? Do verbo, né? Por isso que é desinência.
A desinência é o finalzinho do verbo. Então, eu consigo identificar o sujeito dessa oração pela desinência verbal. Aí a gente tem lá, nunca fui sorteada. Se eu digo fui, quem é? Eu. Eu. Está subentendido que eu tenho o sujeito aí, eu. Eu nunca fui sorteada. O verbo? Ir. Pronto. Verbo tá aqui ele. Aí agora, na segunda oração, qual é o verbo? Estou de estar. Estou de estar. Aí tem assim, estou tão feliz. Se eu digo estou tão feliz, quem é que está feliz? Eu. Estão entendendo? A desinência do verbo determina o sujeito? Sim. Tá ok, não tá? Estão lembrados desse conteúdo, né? Beleza. Não vai levar o prêmio. Não vai levar o prêmio? Quem? Não se sabe. Não se sabe? Ou pode ser assim, ó. Você não vai levar o prêmio? Porque com quem que ele está questionando? Ele está segurando o prêmio e a Lorinha passa por cima do prêmio. Para quem é que ele está perguntando? É dentro desse contexto. Para quem é o questionamento? Aluno. Para a Andorinha. Deixa eu ver bem o que tem no chat. Não está aparecendo. Tem duas perguntinhas, mas eu não estou conseguindo abrir aqui. Ah, tá aqui, ó. Peraí. Tia, eu estou com a câmera desligada porque não tem onde apoiar o celular, ele fica caindo. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um suporte. Não é para rir não, tá? Olha aqui, ó. Dá para vocês verem? Ó. Vocês estão vendo? Sim. Isso aqui foi feito com arame. Arame e fita adesiva. Numa viagem, minha sobrinha e minha filha estavam o tempo todo segurando o celular e ele caindo. Aí o meu tio fez para minha filha, faz acho que uns 2 anos, eu acho. E isso daqui serviu de suporte para eu colocar o celular assim, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? No dia da live. Gente, eu nunca pensei que eu fosse usar tanto isso daqui, ó. Olha como ele é simples. Estão vendo? De arame. Eu sozinha não teria a habilidade de fazer. Aí tem hora que ele fica meio torto, eu disse que eu vou mandar para o fabricante para ele ajeitar as partes que estão tortas. Estão vendo aqui? Mas é uma solução simples, né? De tripé. Eu amo. Eu até vou mandar uma mensagem para ele, que eu nunca falei sobre isso com ele. É só assim um comentário a respeito, tá? Simplesinho. Se o pai de vocês tiverem tempo, ou algum tio que tem habilidade, vocês pedem para fazer, tá bom? A aula tá gravada e vocês olham aí na aula. Beleza. Então, ó, no contexto que a gente tem lá, a gente observa que o caranguejo está falando com quem? Com o siri. Com quem é que ele está falando? Com a andorinha. E para quem é que ele pergunta? Não vai levar o prêmio? Dá para saber pelo contexto ou não dá para saber? Dá para saber. Então, nesse caso, o sujeito é você. Ele está perguntando, você é para a andorinha. Você não vai levar o prêmio? Dentro do contexto, Isabelle, eu tenho que ter esse entendimento, tá certo? Se fosse falar dessa frase aleatoriamente, talvez eu não percebesse. Talvez eu não conseguisse identificar o sujeito. Mas eu tenho que olhar para a história como um todo. Assim como você percebeu sobre a emoção. Tá certo? Certo. Entendido? Pois o sujeito aqui é você. Leia a tirinha. Vou tirar aqui da frente. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Você está dormindo, Spike? Acho que está. Minha mãe é a veterinária. Ela disse que fizeram os testes e descobriram o que é que está errado com você. Tudo. Tudo. Aí vamos lá para a questão. Deixa eu passar aqui. Tá aqui. A menina pergunta a Spike se ele está dormindo. O que revela que ele está acordado?
Eu não consegui achar. Ó, como é que o chapéu levanta? Por que o chapéu levanta no último quadrinho? Se ele tivesse realmente dormindo, não tivesse ouvindo o que ela está questionando, o chapéu teria saído do lugar? Não. É como se ele estivesse se assustando. Ó, o chapéu sai da cabeça de Spike, como se ele tivesse se assustado. Indica que ele estava ouvindo o que ela estava dizendo. Falando sobre a veterinária. Quando a gente, ó, acontece com a gente, quando alguém tá falando, a gente tá fingindo que tá dormindo e começa a rir sem querer. Muito bem, Brenda. Finge que tá dormindo, aí tem alguém falando alguma coisa com a gente, e a gente tá ali, ó, quietinho, só que a gente não consegue segurar o riso. No caso do Spike, como a gente não tem como saber, né, se ele tá rindo ou não, o chapéu se moveu. Isso quis dizer que ele estava acordado e ouvindo tudo que a menina estava falando, certo? Certo? Consegue perceber agora, Isabelle? Entender por que ela percebeu que ele estava acordado e estava ouvindo? Porque o chapéu se moveu. Letra B. No balão do último quadrinho, a frase foi escrita de modo diferente. Identifique o recurso empregado e o que ele revela. Detalhe. Quando a gente está mandando mensagem no WhatsApp que a gente quer chamar a atenção de alguém, qual é o recurso? Um dos recursos que a gente pode usar. Colocar a letra em maiúscula? Tudo maiúsculo, tudo em caixa alta. Tem o recurso também de colocar entre asterisco que fique negrito, mas a gente nunca lembra de fazer isso. A gente coloca mais em caixa alta. E qual é a intenção quando a gente coloca em caixa alta? Gritar? Gritar. E o gritar é para chamar? Chamar a atenção. Dar ênfase àquilo que a gente está querendo dizer, para que a pessoa fique atenta. Bota lá, aviso importante. Bota logo em caixa alta, que já chama a atenção da pessoa, para dar ênfase àquilo que se quer falar. Então, nesse caso, o tamanho maior das letras. E outra coisa, quando eu vou dar bom dia, ou quando eu mando beijos, assim, eu tenho mania. Na verdade, é mania. Teve uma época que eu parei e agora eu voltei. Tudo que eu tô falando, se eu tô conversando com alguém no WhatsApp, no final das mensagens sempre tem reticência, porque eu não terminei de falar ainda. E tem exclamação quando eu tô empolgada. Então, aqui ele usou esses dois recursos. Tanto a caixa alta, para chamar a atenção e dar ênfase, quanto a exclamação. Tudo. Ela, assim, ó, tipo, te peguei, né? Quando ela fala assim, agora eu sei o que tá errado com você. Você tá fingindo, tá tudo errado. É para chamar a atenção. Então, o recurso que ela usou são as letras em tamanho maior, em caixa alta, o ponto de exclamação, tá certo? Que dá a intenção de que ela tá... A impressão de que ela está falando mais alto para dar ênfase no que ela está dizendo. Tá certo? Isabelle, a correção tá no... Brenda, a correção tá no seu caderno também? Beleza. Letra C. Alana, tá acompanhando pelo livro? Sim. Eu sei que a imagem não ficou assim perfeita, mas é melhor do que nada, né? Assim, é melhor do que deixar sem. Para quem não tem o livro. Mas dá para ler, não dá? Sim. Tá. Bora lá. Letra C. Como a menina organiza a fala para não identificar que descobriu a causa da doença do Spike? Como é que ela organiza a frase? Ela disse, fizeram, não sei quem era. Pronto. Que recurso é esse, Isabelle? Em que forma verbal está escrito isso daí? Descobriram e fizeram. Quem? O verbo tá, primeira coisa, o verbo tá na terceira pessoa do Plural. Quando tá na terceira pessoa do plural, indetermina o sujeito. Porque a gente pode dizer assim, ó, eles fizeram e eles descobriram. Eles quem?
muitas vezes podem não saber quem é, a não ser que a gente tenha aquele sujeito elíptico que já foi mencionado anteriormente. Lembram desse caso? Mais ou menos. Ó, quando eu digo assim, ó, Maria e João compraram biscoitos. Maria e João compraram biscoito. Comeram tudo sozinho. Na segunda oração, qual é o verbo? Vou escrever bem aqui para mostrar para vocês. Texto. Tira daqui. Bem aqui, ó. Maria e João compraram biscoitos. Bom, comeram tudo sozinhos. Quantas orações eu tenho aqui? Duas. Duas orações. Onde é que está a primeira oração? Maria e João compraram biscoitos. Maria e João compraram biscoitos. Verbo? Compraram. Comprar. E o sujeito? Maria e João. Pronto, perfeito. Maria e João. Aí a segunda oração. Aqui é sozinhos. Espera aí. Pronto. Segunda oração. Comeram tudo sozinhos. Comeram tudo sozinhos. Qual é o sujeito? Comeram. Comeram é sujeito ou é o verbo do predicado? Eles. Sozinhos. Pronto. Quem foi que falou eles? É Sofia. Sofia, você entendeu que já foi determinado antes quem era o sujeito pela primeira oração. Aqui eu tenho elíptico. No comeram tudo, elíptico. Porque eu já sei que da primeira oração ele foi mostrado. Então eu consigo entender pelo contexto quem é o sujeito. Mas se eu tiro essa daqui, ó. Tirei a primeira. Aí eu tenho o verbo comeram, terceira pessoa do plural. Eu vou saber quem foi que comeu? Não. Pronto. Indeterminação. Então, vocês têm que perceber essas diferenças. Eu posso ter falado sobre esse sujeito anteriormente ou não posso ter mencionado. Se eu apareço com ele assim, só o verbo na terceira pessoa do plural, aí eu vou indeterminar, não consigo identificar o sujeito. Mas se eu tiver mencionado ele anteriormente, eu vou em busca no contexto, tá certo? É. Pronto, pois é aquele esqueminha aqui, ó. Na letra C, quando ele diz assim, ó. A menina empregou o verbo na terceira pessoa do plural. Fizeram, como você disse, e descobriram. Com sujeito indeterminado, para não identificar quem foi o sujeito de tais ações. Porque não tem aí dizendo anteriormente quem são eles. Mas se eu tivesse, como eu fiz o exemplo de Maria e João, aí eu consigo identificar pelo contexto. Joia? Muito bem. Sexta questão. Leia as frases mais abaixo e observe como elas foram organizadas. Deixa eu apagar aqui. Como elas foram organizadas. Primeiro, eu tenho uma frase nominal. Se eu tenho frase nominal, quer dizer que eu só tenho nome. Não tenho verbo, tá certo? Nominal é de nome. Na letra B, oração com sujeito composto. Quando é que o sujeito é composto? Quando tem dois núcleos. Isso, Isabelle. Quando eu tenho mais de um núcleo, de dois núcleos em diante. Perfeito. Oração com sujeito simples. Quando é que eu tenho oração com sujeito simples? Quando tem só um núcleo. Oração apenas um núcleo. Aí eu tenho com sujeito indeterminado.
Não o sujeito. Você não consegue identificar, não é isso? Beleza. Oração com sujeito subentendido, acabei de explicar. Eu sei o que é, mas eu não sei falar. Quando eu consigo identificar pelo contexto o que ele já foi mencionado anteriormente. Aí eu vou lembrar lá da figura de linguagem, que é a omissão, né? Eu falei aqui e depois eu não repito novamente, certo? Certo. Isabela, ainda hoje tem sono neste corpo, nem acredito. Bora lá. Itália, barra navio de imigrantes. Se encaixa em qual? Primeiro vamos procurar o verbo. Qual é o verbo? Barra. Barra, que é o barrar, né? Então eu sei que a partir daí é o meu predicado, certo? É. Então, se a partir daí é o meu predicado, qual é o sujeito? Itália. Itália. Sujeito simples, sujeito composto. Simples. Qual é o item? C. Letra C. Pronto. Letra C, oração com sujeito simples. Aí tem assim, ó. Interromperam o trânsito de várias estradas no final de semana. Primeiro eu procuro o verbo. Interromperam. Interromperam. Tá em qual forma verbal? Sujeito subentendido. Por que subentendido? Quem foi que interrompeu, você sabe. Não. Antes dele, eu tenho lá, ó. Eu tenho, Isabelle, atenção para mim. Interromperam. Terceira pessoa do plural. Eles interromperam. Se eu não tenho esse sujeito mencionado anteriormente, ele é indeterminado. O subentendido, ou eu vou em busca do contexto, ou ele já foi mencionado anteriormente. Sendo assim, terceira pessoa do plural, cadê Eu botei sujeito indeterminado, porque eu falei errado. Cadê o Samuel? Cadê a Sofia? Estão todos aí? Tudo ok? Beleza. Samuel, você tá aí? Alana? Pronto. Então, aqui eu tenho interromperam, oração, sujeito, indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Sim. Ai, que medo. Ai, uma interjeição, que é pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo. Medo é um substantivo abstrato. Tem o verbo? Não. Então, que tipo de oração, que tipo de frase é essa? Frase nominal. Nominal, composta só por nomes, não tem a presença de um verbo. Aí é frase nominal, tudo bem? Sim. Todos estão acompanhando aí a correção? Não queremos mais guerra. Não queremos mais guerra. Bora lá, verbo. Queremos. Queremos. Quem não quer? Nós? Muito bem. Agora eu tenho que tipo de oração? Oração com sujeito subentendido. Muito bem. Pela desinência verbal, você consegue identificar o sujeito. Entendido agora a diferença entre o indeterminado e o subentendido? Sim. Ótimo. A letra, agora a última. Petrobras e União travam disputa. É uma empresa e o governo travam disputa. Que tipo de oração? Com sujeito composto. Composto. Primeiro o verbo travam, né? Aí a gente sabe que a partir dali é o predicado. Quem trava a disputa? Petrobras e União. Por que o sujeito é composto? Porque tem dois núcleos. Olha, se vocês não fizerem isso na prova que vocês estão fazendo agora,
Tá aqui essa aula gravada para eu mostrar para vocês que vocês estão me dizendo que estão entendendo. Bora lá. 7ª. Observe as formas verbais destacadas. Ó, já vou logo adiantando que na próxima aula a gente vai para a correção da gramática amarelinha, tá? Aí o resto é só revisão, porque a gente já vai adentrar a prova, tá bom? Tá. Vamos lá. Observe as formas verbais destacadas e identifique no caderno os tipos de sujeito nas frases a seguir. Acabada a tempestade, o sol nascerá. E aí? Sujeito, primeiro, procurar os verbos, né? Quais são os verbos que tem na primeira? Acabada e nascerá. Acabada e nascerá. Qual é o sujeito de acabada? O que é que vai acabar? A Tempestade. Pronto. A tempestade. Aí eu tenho sujeito simples ou composto? Simples? Simples, não é só a tempestade? Olha a vírgulazinha separando, não tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Então, eu vou encontrar o outro sujeito. Qual é o outro verbo? Nascerá. E o que é que nascerá? O sol. Sujeito simples ou composto? Simples. Muito bem. Todos estão entendendo o raciocínio? Samuel, por que eu não estou te vendo? A única que me falou que a câmera não está funcionando é a Alana. Letra B. Você e eu gostamos de jogar xadrez. Sujeito. Primeiro vamos pensar aqui, a forma verbal. Cadê o verbo? Gostamos. Gostamos. Muito bem. Gostamos. Sujeito simples ou composto? Simples. Composto. Por que que é simples? Eu e você. Ah, tinha porque a senhora falou primeiro no verbo. Mas mesmo falando no verbo, o verbo ele só determina a parte do predicado. Gostamos. Para começar, gostamos não é só eu gostamos. Aqui tem eu e você gostamos de jogar xadrez. Então, se eu tenho essa conexãozinha aí, ó, entre 2 pronomes, não foi isso que a gente falou? 2 pronomes, lá na concordância verbal, eu sei que eu tenho um sujeito composto. Você e eu. Entendido, Isabelle? Sim. Ó, o verbo está no plural. Então, eu sei que tem mais de um sujeito. Eu e você. Tá bom? Tá. Explodiram os caixas eletrônicos de 2 bancos nesta madrugada. Cadê o verbo? Explodiram. Como é que ele está escrito? Terceira pessoa do... Plural. Quem é o sujeito? Os caixas eletrônicos. O sujeito não. Ele foi explodido. Se eu não tenho como determinar, Isabelle, olha para mim. Atenção aqui para mim. Terceira pessoa, verbo na terceira pessoa do plural. Sem o sujeito antes. Não tem aqui. É sujeito indeterminado. Quem explodiu? Não é quem foi explodido, não. É quem explodiu. Os caixas eletrônicos foram explodidos. Por quem? Você sabe?